assim: a física moderna trata da física desenvolvida no início do século XX e dos conhecimentos por ela gerados. Advém muito dos avanços tecnológicos, observados nos dias atuais, sobre fenômenos, conceitos e teorias abordados pela física moderna. Analise as afirmativas que seguem. Olha só a questão de número 20, a número 1, posição 1. O efeito fotoelétrico explica como um próton pode ser arrancado de um metal. Eu quero que a ajuda de vocês seja rapidinha, gente. Vamos lá, tentar a resposta rápida. Você acha que o efeito fotoelétrico é um próton ser arrancado Tá. pela... Não, né? O que é arrancado, gente? O nome já está dizendo. O que é arrancado? Não, errado. É o É elétron. elétron, né? Que é arrancado. Deixa. Elétron. As leis da física são idênticas para todos os observadores. Tá certo isso? A teoria, o TRR, teoria da relatividade restrita, ele Certo. fala sobre isso, que as leis da física são idênticas para observadores em referenciais iniciais. Ele fala isso? Não. O TRR. Esse que é o E que o qual é o postulado é primeiro esse? postulado? Tá certo. Esse é o primeiro Postulado que a gente fala que que o é Abraão não assistiu a aula de manhã, foi por isso. idêntica para Eu vou no potencial. Gabélia, eu vou no Gabélia. Aí ele esqueceu. O primeiro postulado é as leis da física são idênticas para todos os observadores, para qualquer referencial inicial. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz é absoluta para qualquer referencial. Esses são os dois postulados do TRR. Lembrando que é uma teoria, tá, gente? Eu lembro que eu falei para você na semana passada que não era uma teoria. Com certeza, os postulados são uma teoria, a teoria da relatividade restrita. Newton dizia que as leis da mecânica eram a mesma para corpos de repouso e movimento uniforme, que são os referenciais iniciais. Isso é Newton. Aí veio Einstein e amplificou para toda a física. Lembra? Esse é o primeiro postulado. Número 3. Então a 2 está certa, já sabe que é a B ou a C. Ou a 3 está certa ou a 4 está certa. Bora ver. 3. Um elétron salta de uma órbita para outra somente quando perde energia. E na número 4, a energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência. Qual que você marcaria aí? Será que é a 3 que está certa ou será que é a 4 que está certa? Você acha que é a letra? É a 3 ou a 4 que está certa? A 4, letra C. A4. A 4, que diz que a energia ela é proporcional à frequência. Tem até exercício com essa fórmula aqui, AHF é igual a HF, tá? Olha só, essa aqui é a fórmula, é igual a HF. A energia ela é proporcional à frequência. E a 3, onde é que está o erro dela? Esse H aqui é a constante Planck, o F é a frequência, o E é a energia. Quanto mais frequência, mais energia. E na número 3 diz que o elétron salta de uma órbita para outra. Somente, o erro está nesse somente aqui, quando perde energia. Mas quando ele ganha energia, ele excita e dá um salto para uma camada superior. Quando ele relaxa, ele retorna para as camadas inferiores. Ou seja, não é só quando perde, é quando ganha também, tá? Então é a letra C, né? É a letra C, a correta aí. É a letra C, ok? Vamos lá. 21. Próximo do final do século XVIII, alguns cientistas, Hertz, Maxwell, Thomson, Lenard. Inclusive, gente, esse cara aqui, ó, Lenard, ele foi muito antes, ele foi um dos caras que iniciou com a teoria da relatividade restrita. Entendeu? Ele é muito antes de Einstein. Então, Einstein foi o cara que explicou essa teoria, entendeu? Não foi o cara da ideia, ele uniu ideias. E teve uma conclusão, entendeu? Envolveram na pesquisa de um certo fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico. Olha só, isso aqui, ó, que Einstein ganhou o Nobel, o segundo Nobel. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de partículas alfa, tá certo? É isso que é o efeito fotoelétrico? B. O raio gama de uma superfície líquida atingida por ondas sonoras. É isso aí que diz? Né? Raios gamas atingida por ondas sonoras. Caraca, muita física. Letra C. Elétrons de massa gasosa. Caraca, muito firme. Que incidem em ondas mecânicas. Essa questão aqui, se caísse no Enem. Letra D. Elétrons de uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. E letra E. Pósitros de uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Gente, pelo amor de Deus, marque a alternativa correta, porque são 4 completamente sem sentidos.
Somente uma fala sobre efeito fotoelétrico aí. Qual é a letra? Letra D. É letra D, ó. O pessoal está perdendo medo de errar. Letra D, certa resposta. Vamos fazer mais uma aqui. O efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz no final do século XIX e a explicação do fenômeno foi dada por Albert Einstein no começo do século XX. Ou seja, o efeito fotoelétrico já tinha sido estudado já há muito tempo, foi explicado por Albert Einstein. Com base nessa explicação, são feitas 3 afirmações. Preste atenção, ele quer que você marque somente as afirmações corretas. A energia contida no fóton depende da frequência da radiação incidente? A energia do fóton depende da frequência da radiação incidente? 2. A radiação ao incidir uma superfície pode arrancar elétrons desta? A radiação pode arrancar elétrons desta? 3. A energia cinética do elétron arrancado de uma superfície depende da intensidade da radiação? O que você acha aí? Hã? Gente, a energia cinética é a velocidade desses elétrons. Para que você aumente a velocidade desses elétrons, o que você tem que aumentar? Para aumentar a energia desses elétrons. Para aumentar a energia cinética desses elétrons. O que você precisa aumentar, gente? Vimos a fórmula lá em cima. Devemos aumentar a frequência e não a intensidade. Não é a intensidade. A intensidade, se você aumenta o brilho, a única coisa que se você conseguir arrancar elétrons de lá, se você aumenta o brilho, você vai só conseguir arrancar mais elétrons, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma luz fraca, tem poucos fótons, arranca pouco elétrons. Mas se eu tenho uma luz forte, com brilho, vai arrancar muitos elétrons. Então, a intensidade, o brilho, determina apenas a quantidade, o brilho, apenas a quantidade. Agora, a frequência é que vai determinar o arranque desse elétron. Eu digo que a frequência é que determina a qualidade, né, de energia que nós temos. A intensidade só faz aumentar a quantidade, só vai arrancar mais elétrons. Mas não significa dizer que eles vão sair mais rápidos, e mais poderosos, e mais energéticos. Não. Eles não saem mais energéticos. O que aumenta a energia é a frequência. Então, a única certa... Qual é a alternativa, gente? A única não. Quais são as corretas aí? Já dei toda a dica. 1 e 2. É a 1 e 2 é a letra D, né? A energia vai depender da frequência e a radiação pode arrancar elétrons desta. Oi, diga. Na segunda, tem problema aí não falar que é uma superfície metálica? Tem problemas de? De não falar superfície metálica? É. É por isso que ele falou pode. Ele colocou isso daqui, ó. Isso aqui melhorou a situação. O pode. Pode arrancar elétrons foi o que ajudou aí, entendeu? Porque não é qualquer superfície. Superfície tem que ser metálica. No caso, por que não pode ocorrer efeito fotoelétrico no teu osso, hein? Teu osso é metal. Olha só, 23. Mas eu nunca ouvi falar disso, viu? Para responder à questão, analise as afirmativas abaixo, referente ao efeito fotoelétrico. A frequência mínima da radiação incidente para o efeito fotoelétrico, seja observado, depende da constituição, ó, frequência mínima, depende da constituição química do material, ou seja, necessita saber de que é feito o material para eu saber a frequência mínima. Ou seja, se eu tenho ferro, se eu tenho alumínio, se eu tenho ouro, prata, é necessário eu saber a constituição química desse material. Essa é a 1. 2. A energia de cada fotoelétron. Fotoelétrons são os elétrons que são ejetados, que saem da placa no processo. Depende da intensidade. Tu acha que a energia do fotoelétron ejetado depende? A energia vai depender da intensidade? Essa eu quero que tu responda. Sim ou não? Depende ou não? Essa dá para responder. Não depende. Depende da frequência. Muito bem. Ó, vocês estão conseguindo entender melhor do que eu, que eu não consegui entender essas coisas de primeira. Demorou. Tive que passar umas férias para estudar isso. 3. A quantidade de fotoelétrons ejetados no processo. Agora sim, a quantidade... Poxa, mas eu dei a dica para vocês. A quantidade de fotoelétrons ejetados no processo depende da intensidade da radiação? E aí? Isso pode?
A quantidade depende da intensidade? Sim ou Acho não? que sim. Agora sim, a Sim. 3 está certa. Então, quais Sim. são as que estão certas aí? Quais são que estão certas aí? 1 e Agora eu quero 3. que 1 e 3. é a 1 e a 3 que está certa. A 1 está certa também, porque existe material que é fácil de arrancar elétrons e existe material que é difícil de arrancar elétrons. Por exemplo, o cobre, ele, ele é fácil de arrancar elétrons do cobre. Então é utilizado, mas tem material que o trabalho é menor ainda que o cobre, entendeu? Então depende da constituição química, sim. É a 1 e a 3, as que estão corretas. A letra C. A 23 é a letra C. A 24 diz assim, 24. Faz uso dessa tecnologia. Tecnologia, eu acredito que seria do efeito fotoelétrico, né? Ele colocou ali, iniciou com efeito fotoelétrico. Então, quem é que faz uso dessa tecnologia? Será que a guitarra elétrica, uma vez que dedilhar guitarra produz radiação eletromagnética, gerando corrente elétrica que, por fim, produz o som? Será que essa transformação de corrente elétrica em som, será que faz parte do efeito fotoelétrico, da física quântica? B. Controles remotos, ao serem pressionados, produzem radiação eletromagnética, que é o infravermelho, fazendo com que circuitos internos do aparelho de televisão passem a funcionar. Então, ele tem ali ondas eletromagnéticas emitindo sinal, ligando a televisão. Isso é efeito fotoelétrico, física quântica. C. Porta dos elevadores, sendo que pessoas ou objetos funcionam como chave, pois ao entrarem ou saírem, interrompe a radiação eletromagnética, fazendo com que a porta fique aberta. Pessoas entrando em lugares, portas de elevadores, elas se abrem sozinhas. Apenas com a luz que você está emitindo, que é o infravermelho, começa ali a arrancar elétrons, acionando um circuito elétrico, abrindo a porta do elevador. Você acha que isso é física quântica? Isso é efeito fotoelétrico? E letra D, as máquinas fotográficas nas quais aperta o botão para tirar uma fotografia, fecha-se um circuito, dispara-se um flash, que nada mais é radiação eletromagnética, que ele falou de eletricidade, aqui ele falou de ótica, ele falou de ondas. Será que isso é física quântica? É efeito fotoelétrico? E letra E, a lâmpada fosforescente, no qual, devido à alta temperatura, as ondas de calor arrancam o elétron do filamento, produzindo brilho característico. Ó, essa aqui também falou de arrancar elétrons. Qual que você marcaria se fosse você? Isso aqui, se não me engano, é do Enem essa questão. Lembrei por causa daquela guitarra ali. O que você acha? Qual é a alternativa que você marcaria? Entre a C e a E, qual é que tu marcaria? Eu Entre a marcaria C... E. Oi? Eu marcaria E. A E? Tem alguém que marcaria a D ou a C? Aí é a letra C. Por que a letra C? Porque não está dizendo arrancar elétrons, mas o que acontece? Eu até expliquei. Você chega no lugar, você emite luz, infravermelho, calor, e aquilo ali arranca elétrons e aciona e abre a porta. Isso é efeito fotoelétrico. Isso que são sensores que você vê tudo automático, liga a lâmpada, liga a torneira, liga vaso, abre porta, tudo, parece gol de poltergeist, parece que está tudo ali, né, endemoninhado, tudo é automático. Mas aquilo ali é o efeito fotoelétrico, é a sua luz que está arrancando elétron, produzindo aquele arranque doido. Tá certo a letra C. E onde é que está o erro da letra E? Gente, lâmpada fosforescente, não é assim que funciona. Você lembra da explicação? É efeito Joule. Corrente elétrica passa, a resistência faz pegar fogo aquele filamento e acende. É algo bem simples. O que arranca elétron é a letra C, tá, gente? Foi uma pegadinha. Ele colocou arranca elétron numa situação errada. É a letra C. É a pegadinha. E a última por hoje. No contexto histórico, na virada do século XIX para o século XX, Lord Kelvin proferiu uma palestra e afirmou que não havia muitos pontos obscuros para serem resolvidos pela física. Lembra? Ele achou que faltava só apagar uma nuvem. Destacou que existia apenas dois problemas que ele chamou de nuvem. O primeiro referente à não detecção do vento de éter, não viram
que existia vento ali, que foi o resultado de Michael Seymour, que viu que não tinha vento e ele acabou de descobrir que a velocidade da luz era constante. E o segundo, relacionado à partição de energia, emissão e absorção na radiação do corpo negro. Ele percebeu que o ultravioleta ele não se propagava, não se comportava como ondas, mas sim como pacote de energia, como partícula, como matéria. Eles perceberam isso com o ultravioleta. Em relação ao avanço na construção do conhecimento em física, decorrente nos dois problemas apontados por Lord Kelvin, assinale a alternativa correta. Letra A. Os pontos obscuros apontados por Lord Kelvin não se configuraram em problemas científicos e foram ignorados pela ciência. Você acha que foi ignorado o que Lord Kelvin falou sobre esses problemas aí? Ficou ignorado, deixa a física ficar como era. Letra B. Os problemas sinalizados por Lord Kelvin foram solucionados pela mecânica newtoniana, sendo necessário apenas um refinamento experimental. Então, graças a Deus, surgiu a mecânica newtoniana para salvar o que Lord Kelvin estava com aquelas incógnitas ali das nuvens, duas nuvens, como solucionar aquilo. Estava já próximo do século XIX, aliás, era o século XIX, perdão. Século XIX ou século XVIII. Letra C. A ciência, em particular a física, não avançou mediante a resolução de problemas e aos pontos obscuros apontados por Lord Kelvin, que retratavam apenas dúvidas pessoais dele próprio. Então, ele tinha dúvida de quem ele era pessoal dele. Será que eu fiz certo em casar com aquela mulher? São dúvidas que me matam. É isso que está dizendo? É a C que está certo? São as dúvidas pessoais de Lord Kelvin. Letra C, D. Max Planck foi o único a solucionar os dois problemas apontados por Lord Kelvin. E por isso Planck é o considerado por muitos o pai da mecânica quântica. E letra E. Os pontos obscuros destacados por Lord Kelvin foram determinantes na condução de mudanças radicais na física, culminando na construção das teorias quânticas e relativística. Qual você marcaria? E aí? Eu vou te colocar duas aí. Letra D ou letra E? Acho que Agora sim, a letra E. letra E. É a letra E. A D estava quase certo. Só que qual foi o problema da letra D? Porque Max Planck, ele apontou problemas, ele foi considerado o pai da mecânica quântica, energia igual a HF, o H é constante Planck em homenagem a ele. Mas, gente, onde é que está o erro aí? É dizer que só tem uma palavra que mexeu com tudo aí. Quem foi o único? Palavrinha. Único. Foi o Essa é a único. palavrinha. Foi o único aqui que prepotência em dizer que Planck, assim como diz que Einstein que foi que descobriu a teoria da relatividade, Einstein que descobriu o efeito fotoelétrico, Einstein que foi o gênio que revolucionou. Não, gente. Teve vários cientistas que colaboraram em tudo isso. Em todo tempo, geralmente é assim. Às vezes tem um acidente aqui, um cara descobre acidentalmente aqui, e teve outro cara que descobriu também, entendeu? Numa mesma época, pode acontecer. Então é isso, gente. Deixa eu ir para a reunião. Essa aqui é a letra... A 25 é a letra E, tá? A 25 é a letra E. Então é isso aí. Tá bom? Fica com Deus, gente. E a luz. Tchau. Tchau. A luz.